Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui mais uma vez para estudarmos juntos aí sobre o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a sexta igreja do Apocalipse, que é a igreja de Filadélfia. Ontem, nós estudamos aí sobre a igreja de Sardes, que eu mencionei para vocês que ela iniciou ali em 1517 com a Reforma Protestante, com Lutero pregando as 95 teses, contra aquilo que a igreja estava fazendo, que não estava de acordo com a palavra de Deus. Essa reforma protestante ela ganhou muita força, e a igreja em si quis conter essa reforma. Então muitos protestantes foram perseguidos. Eu citei para vocês que teve aí o massacre, de São Bartolomeu, onde milhares de protestantes foram mortos, retirados dos seus lares durante a madrugada e mortos ao lado de seus filhos, crianças e tudo mais. Algo terrível. E isso está nos livros, livros de história, vocês podem pesquisar sobre isso, tá bom? Período muito triste mesmo. Mas eu não mencionei para vocês quando o período da igreja de Sardes finalizou, Então vamos lá. O início, tanto o final da igreja de Sardes como o início da igreja de Filadélfia é em 1798. Por que em 1798? Eu já mencionei aqui para vocês que lembra quando eu falei da igreja de Tiatira, que começou em 538? Sabe por que 538? Porque é um acontecimento profético. 1798 também é um acontecimento profético. Em 538, a Bíblia menciona que daria-se ali o início a 1260 dias proféticos, ou 42 meses proféticos, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo isso aí, profeticamente falando, representa 1260 anos. E nós vamos estudar mais sobre isso, vocês vão aprender mais sobre esse período. De 538, contando mais 1260 anos, nós chegamos a 1798. O que aconteceu nessas duas datas? Em 538 eu falei que aconteceu a supremacia papal, onde não tinha mais nada que se opôsse ali ao Papa reinar praticamente sobre o mundo. E em 1798, o que é que acontece na história para selar aí essa profecia de 1260 anos? Em 1798, vocês podem pesquisar, aconteceu aí, alguns anos antes, aconteceu aí a Revolução Francesa. Então, nessa Revolução Francesa aconteceu muita coisa ruim, Muitas pessoas foram perseguidas, aconteceram muitas mortes, entre outras coisas, Napoleão Bonaparte, ele subiu no poder e, através ali do seu comandante, Berthier, eles foram até Roma, até o Vaticano e prenderam o Papa. Quando eles prendem o Papa, eles, como eu posso dizer, eles encerram aí esses 1260 anos de supremacia papal. Lembrando que a história nos diz que o Papa tinha poder e autoridade sobre as nações. Naquela época, o que o Papa falasse é lei. Um rei só era posto no trono se o Papa abençoasse, e entre outras coisas. Tá? Então, isso tudo vocês podem aprender em livros de história. Tá? 1798, o Papa é preso e a igreja em si, o poder papal, ela recebe aí uma ferida mortal. Essa ferida mortal ela também é mencionada nas profecias, entre outras coisas. Quando o papado recebe essa ferida mortal, em 1798, abre-se ali uma porta de oportunidades para a pregação do Evangelho. Agora o Evangelho seria mais difundido porque não teria o controle em si daquela igreja e tudo mais. A partir daí, muitas outras
religiões, né, crescem, né, luteranas, presbiterianas, batistas, entre outras. E o evangelho agora ele começa a alcançar boa parte do mundo, né? E é aí que se encaixa a igreja de Filadélfia. Inicia-se ali em 1798 com essa ferida mortal, né, no papado, e finaliza, eu vou passar aqui para vocês, ela finaliza em 1844. Por que 1844? Porque se vocês abrirem o livro de Daniel, capítulo 9, lá vai estar a maior profecia de tempo da Bíblia, que é 2300 anos. Ou seja, é a profecia das 2300 tardes e manhãs, ou dias, que profeticamente são 2300 anos. Esses 2300 anos inicia-se ali em 457, no início da reconstrução ali de Jerusalém e tal, e se estende, né, nós chegamos aí a 1844, profeticamente falando, e ali teria um acontecimento, né, de acordo com o que a profecia estava nos mostrando. Então nós podemos representar o final dessa igreja de Filadélfia em 1844, tá bom? Lendo aí algumas partes dela, vamos lá, no verso 8, capítulo 3, diz assim: Eu conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Essa porta aberta aqui, ela é tanto uma porta aberta de oportunidades, como também faz menção ao capítulo 4, onde João vê uma porta aberta no céu, no santuário celestial. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Lembra, eu já mencionei sobre isso aqui, questão de judeus, né, e sinagoga de Satanás. É símbolo, é apenas um símbolo. Lembra que os judeus perseguiam os cristãos e achavam que estavam ali sendo igreja de Deus, achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, né? Mas era o contrário. Ao perseguir os cristãos, eles estavam sendo, na verdade, sinagoga de Satanás. Então, eles eram um símbolo agora para a igreja, né, a igreja cristã ali, que estava também perseguindo, né, perseguindo aí os cristãos que queriam seguir, né, a Bíblia da forma correta. Então, vamos lá. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui claramente a Bíblia está dizendo que vai vir um tempo de angústia, um tempo de grande tribulação, tá bom? E aqueles que perseverar em guardar a palavra de Deus, eles receberão aí força, né? Força do Senhor. Te guardarei da hora da aprovação, porque o Senhor, Ele é que nos sustém, Ele é que nos capacita, nos fortalece, e o Senhor vai nos proteger, né, de todas as coisas que vier a acontecer nesse mundo. Vai ter muita perseguição para aqueles que são fiéis, não são para todos os cristãos, mas para aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Vai vir muita perseguição, mas o Senhor nos guardará na hora da perseguição. O Senhor nos guardará. A Bíblia menciona até o Salmos 91, né, é uma profecia que irá se cumprir também, né, 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 cairão à tua esquerda, tu não serás atingido, ou vice-versa, né? Então, porque o Senhor estará nos protegendo. Então, vale a pena ser fiel a esse Deus. Verso 11. Eu venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E isso eu digo para você também. O Senhor logo vem. E Ele mesmo está dizendo aqui, eis que eu venho sem demora. Tá? Então conserva o que tens. Tá? Ajusta a sua vida com Deus, ajusta a sua casa. Conserva a fé que você tem em Deus e cresça no conhecimento de Jesus através do Espírito Santo.
tá bom? Porque o seu lugar está guardado no céu. O Senhor já preparou ele para você, então você não pode faltar, né? Então, aqui ele ainda diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Eu gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus. Isso vocês podem ver no capítulo 21. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você quer ser coluna aí do santuário de Deus e ter seu nome escrito lá para nunca mais sair. Então, se entregue e busque verdadeiramente esse Deus. Coisas ruins vão acontecer, mas o Senhor vai nos ajudar. Amém? O choro dura uma noite, mas